Capítulo 41 – Planejamento Geral. O estrategista emergente. Shenhui ponderou seriamente, e inúmeras experiências e conhecimentos passados passaram por sua mente. Ele sentiu que a maioria deles parecia ser útil, mas não conseguiu pensar em um plano sólido de uma só vez. Assim, ele só poderia continuar procurando lentamente em sua memória. Shei não perturbou, mas apenas olhou para Shenhui em silêncio, esperando por sua resposta. Era inegável que, embora esse humano não parecesse particularmente bonito, sua expressão pensativa tinha um charme especial. Não é de admirar que Alice e Athena gostassem tanto de se dar bem com ele. Como a princesa real é tão resoluta, embora eu tenha uma sabedoria medíocre, não tenho medo de oferecer meus maus conselhos. Depois de pensar por muito tempo, Shenhui finalmente teve uma estrutura aproximada. A situação da lua escura pode ser descrita como tendo problemas internos e externos simultaneamente. Geralmente, devemos primeiro resolver os problemas internos para defender os problemas externos. A própria lua negra sendo forte é a condição fundamental para resistir ao capital. No entanto, o regente Obsidian está gradualmente perdendo a paciência agora. Ele começa a usar vários meios para lidar com a lua negra. Se a guerra está realmente acontecendo, a lua negra não consegue resistir a um único golpe com a situação atual. Portanto, devemos prosseguir com dois caminhos ao mesmo tempo. Primeiro, distraia a atenção de Obsidian para ganhar tempo para o desenvolvimento. Segundo, Shei ficou bastante satisfeito com o uso da palavra nós e disse, sua visão da situação geral é muito boa, mas a questão é como ganhar tempo. Em outras palavras, como distrair Obsidian. O pai de Athena, General George, é o maior apoiador da princesa real. Ele está atualmente guardando a fortaleza Warlock na fronteira norte. Ouvi de Athena que, embora os três países tenham assinado um acordo de paz, o Império Sangrento frequentemente assediava na fronteira. Às vezes, eles até lançavam batalhas de pequena escala, mas o imperador Reizan do Império Sangrento fechou os olhos para isso e não conteve seu exército, certo? Shei assentiu e disse, naquela época, Obsidian usou o Senhor do Sol da Meia-Noite se sacrificando pelo reino do demônio como uma razão para assinar um acordo de paz com o Império Sangrento e o Império das Sombras Negras. No entanto, Obsidian não pode rivalizar com os outros dois imperadores, independentemente de sua força, prestígio ou talento. Assim, os dois impérios têm cobiçado o Império dos Anjos Caídos, especialmente Reizan, o Grande. Além disso, Catarina, a Grande, de Dark Shadow Empire, também não é simples. Não apenas sua força não é muito inferior contra Reizan, mas ela também é a primeira mais sábia do reino demoníaco. O Império dos Anjos Caídos caiu do império mais forte para o mais fraco. Com isso dito, Obsidian tem mais medo dos outros dois impérios. Já que o General George está na fortaleza Warlock, podemos aproveitar o Império Sangrento. A proposta de Shenhui fez Shei franzir a testa, você não entende. O confronto entre mim e Obsidian é um assunto interno da família real de Lúcifer e do Império dos Anjos Caídos. Independentemente de quão terrível seja a situação da Lua Negra, nunca cairemos em conluio com inimigos estrangeiros. Mesmo que o poder de Reizan possa destruir Obsidian, é igual a dar o Fallen Angel ao Blood Empire. Minha família Lúcifer definitivamente morrerá por isso, e eu,
Shei, serei o maior pecador do império. A princesa real entendeu mal, Shenhui sorriu levemente. Eu quis dizer, quando necessário, podemos usar o general George para criar alguma ilusão de invasão do Império Sangrento e desviar a atenção do regente. Claro, isso não é suficiente. Exceto por problemas externos, também teremos que criar alguns problemas dentro do Império para desviar ainda mais a atenção de Obsidian. Vamos deixar o regente experimentar os problemas internos e externos simultaneamente para ganhar um tempo valioso para a Lua Negra. Shei assentiu levemente e elogiou, essa ideia é bastante nova. Não há problema com o general George. É que domesticamente, quase todos os senhores que me apoiam na superfície mudaram e voltaram seu apoio para Obsidian. Além disso, Dark Moon é restrito pelo Red Spirit State de várias maneiras. Receio que isso seja difícil de executar. O que eu quis dizer com domesticamente não é usar os senhores para pressionar o capital, mas é uma outra forma. Eu tenho um plano, mas esse plano tem um alto requisito para seu candidato. Este candidato deve ser corajoso, ter boa eloquência, mente clara, adaptável e também se destacar no comércio. É melhor se pudermos criar um histórico que o torne confiável. Se não fosse o último requisito, pensei que você estivesse falando de si mesmo. As palavras de Shenhui despertaram o interesse de Shei. Quero ouvir seu plano primeiro. Ainda é apenas uma ideia preliminar. Se houver algo errado, espero que o príncipe real não fique ofendido. Shenhui se inclinou para a frente e sussurrou. Os olhos de Shei tornaram-se gradualmente dignos e depois pareciam chocados. Eles só voltaram à sua calma depois de muito tempo. Devo dizer que sua sabedoria é bastante assustadora, disse Shei com um esplendor extraordinário em seus olhos. Isso pode ser chamado de trama viciosa. Se for bem sucedido, receio que a capital e as outras propriedades ficarão um caos e obteremos uma quantidade absurda de riqueza. Apavorante. Vicioso. A princesa real está realmente me elogiando ou me criticando? Shenhui sorriu amargamente. No entanto, este plano é apenas uma ideia aproximada e requer melhorias adicionais. Pode ser capaz de desempenhar um papel fundamental no futuro. Seja antes de executar o plano ou depois de executá-lo, devemos mantê-lo confidencial. Shei piscou e disse, sim, deve ser mantido em segredo. Se esta conspiração for bem implementada, pode causar grandes danos ao príncipe Obsidian. Então, isso é um pequeno segredo entre nós. Shenhui estava entusiasmado e dizia isso habitualmente, mas imediatamente se arrependeu. Ela era uma irmã real e uma beldade, mas o problema era que havia o título de iceberg antes dela. Talvez fosse necessário adicionar a palavra assustador na primeira linha. Ele sofreria se a irritasse e desencadeasse outra intenção assassina. Felizmente, Shei não ficou com raiva, mas seus olhos estavam ficando mais frios. Eu não quero ouvir isso de novo. É melhor usar seus talentos no planejamento do que pensar em algo assim. Por exemplo, um enredo novo como agora. Eu sinto muito, eu não quero dizer nada. Shenhui sorriu. Acabei de perceber que a princesa real sempre trabalha duro pela propriedade e nunca sorri, então quero fazer uma piada para agradar a Vossa Alteza Real. Shei olhou para o emblema da família real Lúcifer na parede oposta.
Ela ficou em silêncio por um momento e disse baixinho: não me lembro quando foi a última vez que sorri. Vou deixar esse tipo de felicidade para Alice. Shenhui ficou um pouco chocado e também ficou em silêncio por um tempo. Ele acenou com a cabeça e disse: o que eu disse agora foi apenas para lidar com os problemas externos. Os problemas internos da Lua Negra também são muito importantes. Se não resolvermos isso o mais rápido possível, mesmo que a obsidiana não faça nada, dificilmente teremos esperança de mudar as coisas. Shei tinha um olhar brilhante em seus olhos roxos. Eu quero ouvir suas opiniões sobre isso. Embora a atmosfera anterior de discussão tenha sido restaurada, os dois sentiram indistintamente que a atmosfera parecia um pouco diferente da anterior. Shenhui apontou que as questões militares e econômicas eram os maiores problemas internos do Dark Moon State atualmente. Ambos os aspectos devem ser totalmente controlados por Shei. Em termos militares, Shei tinha os guardas imperiais, então ela ainda podia rivalizar com a guarnição. No entanto, em termos de economia, a linha de vida da Lua Negra foi completamente dominada pelo Red Spirit State, e isso foi o mais crítico. Em comparação com as questões militares às quais Obsidian era mais sensível, resolver a questão econômica deveria ser a principal prioridade de Shei. Para essa análise, Shei concordou: Shenhui, seus pensamentos são os mesmos que os meus. No entanto, mais da metade do suprimento de comida da Dark Moon State vem do apoio da família Alvin, a Câmara de Comércio da Cidade da Lua Negra, e metade das lojas também estão nas mãos de Joseph. Então, nossa situação é bastante passiva. 2 anos atrás, tentei usar caravanas para abrir um caminho para o oeste para negociar e comprar comida. No entanto, foi roubado por ladrões várias vezes e as perdas foram pesadas. Se o problema dos bandidos não for resolvido, o caminho dos negócios nunca será tranquilo. Por que você não manda tropas para aniquilar os bandidos? Shenhui disse curiosamente. Sob sua impressão, esses bandidos geralmente quando veem um exército. Shei balançou a cabeça e suspirou. Eu enviei Alan várias vezes para liderar a equipe e eliminá-los, mas todas as operações falharam. Eu suspeito que os bandidos são uma armadilha armada pelo Red Spirit State. O objetivo é controlar ainda mais a Lua Negra, e Alan provavelmente é um cúmplice. Shenhui franziu a testa. Um lobo de olhos brancos e um tigre simpático e desagradável cooperando interna e externamente. Como a lua escura estava prestes a se desenvolver um pouco, o desenvolvimento foi imediatamente eliminado. Shei não tem chance de virar sem eliminar essas duas pessoas. Lobo. Tigre. Oh, certo, é possível conduzir um tigre para engolir um lobo. No entanto, os dois estão atualmente em um conluio. Parece não haver possibilidade de eles se matarem. Princesa Real, preciso das informações mais detalhadas, incluindo várias estatísticas dentro da propriedade, bem como a situação de cada família e seus membros importantes, especialmente Joseph e Alan. O campo de batalha é como Chaves, enquanto o planejamento de guerra é como o planejamento de mercado. Primeiro, deve-se analisar a situação do mercado antes que se possa fazer um bom plano. Você já tem uma maneira de lidar com os dois. Shei sentiu que suas duas escolhas anteriores estavam certas. Mesmo sem a herança do grão-mestre,
a habilidade que o homem humano demonstrava era suficiente para torná-la altamente valorizada e utilizada. A princesa real me superestimou. Shenhui balançou a cabeça. Não tenho uma ideia concreta por enquanto, então preciso de informações mais detalhadas. Nós, humanos, temos uma antiga arte de guerra. Conheça a si mesmo e conheça seu inimigo, você vencerá todas as guerras. Roma não foi construída em um dia. Este quadro geral de pensamento pode ser preservado. Seja no trabalho ou pessoal, essas duas pessoas eram seus alvos. Conheça a si mesmo e conheça seu inimigo, você vencerá todas as guerras. Shei deu a ele um olhar sério. Jimin-Lerman não é estranho ao mundo humano. Embora eu não tenha ouvido falar dessa frase, estou muito feliz por você não ser meu inimigo. Seja o novo plano ou o planejamento geral, nem mesmo o Old Gauss pode rivalizar com você. Sua sabedoria deve ter pouco a ver com a herança do grão-mestre. É inteiramente o seu próprio talento. Essa pode ser a versão do plano Longzhongun do reino demoníaco. Bem, eu tenho algum potencial para ser um estrategista. Shenhui riu algumas vezes. Princesa real, na verdade eu. Bem, não precisa explicar. Só sei que você é o secretário da Lua Negra, é o bastante. Para obter as informações que você deseja, farei Kaguron enviá-las ao laboratório mais tarde, após coletar as informações. Shei fechou o arquivo e disse seriamente: quero lembrá-lo de que Alan não é difícil de lidar, mas seu passado é a família Caron. Se você matá-lo, um cara mais difícil vai ficar com o poder militar, então vai causar mais mal do que bem. No entanto, Joseph não é simples. Mesmo se você se esconder bem durante a Batalha do Céu, ele inevitavelmente levantará algumas suspeitas, então você deve ser cauteloso. Shenhui mostrou que entendeu e disse: também quero lembrar a Vossa Alteza Real que pode ser por causa da herança do grão-mestre. Tenho uma sensação estranha quando vejo Joseph. Parece que seu poder está ainda acima de Atena. Não importa o que. A princesa real deve ter cuidado. Os profundos olhos roxos de Shei pareciam surpresos. Você é verdadeiramente o sucessor do grão-mestre. Seus sentimentos não deveriam estar errados. Depois que Shenhui ouviu a resposta de Shei, ele sabia que Shei devia saber o que estava acontecendo, então não disse muito mais. Ele só não sabia se a princesa Iceberg ou o tigre Nastinice era mais forte, já que ambos eram incapazes de julgar. Rumores diziam que depois que a Batalha do Céu terminou ontem, Joseph voltou para Red Spirit State com um enviado especial. Talvez tenham ido se declarar culpados a seu pai, o Senhor. Shenhui pensou um pouco, depois confessou que abriu uma loja em conjunto com Alice. Em primeiro lugar, ele considerou a estratégia de negócios experimental como um motivo, depois desenhou um projeto dizendo que mais lojas poderiam ser abertas para estabelecer uma câmara de comércio para lutar contra Joseph no futuro. Por fim, ele expressou eufemisticamente seu outro propósito, que era ganhar dinheiro para comprar os materiais mágicos consumíveis para a habilidade de domar feras. Shei não se opôs a esse assunto, mas, em vez disso, pareceu se desculpar. Suas considerações são de fato de longo prazo. Você pode ter carta branca e eu vou apoiá-lo totalmente. É que tenho recursos limitados em mãos, não posso lhe fornecer mais fundos e materiais. Shenhui ficou muito feliz.
fundos e materiais eram apenas o foco imediato, mas a chave era a política. Desde que Shea expressou seu total apoio, foi sem dúvida o maior impulso para os planos de ganhar dinheiro de agora em diante. Quando ele saiu, ouviu a voz fraca de Shea: seu trabalho no primeiro dia é bastante impressionante, secretária. Shenhui sorriu e saiu pela porta. Capítulo 42 – Materiais mágicos. O blefe da poção de nível Grande Mestre. Depois que Shenhui deixou o salão do conselho, ele não voltou ao laboratório, mas foi direto para a loja de magia de Joseph. Com o exemplo da pedra de videira, os materiais mágicos devem ser capazes de fornecer mais horas. Ele queria determinar quais materiais específicos podem ser usados. Shea já havia anunciado ontem sobre a nomeação dele como secretário. Então, muitos demônios ao longo do caminho olharam para ele de maneira estranha, mas Shenhui estava acostumado a isso há muito tempo e caminhou até a loja de magia. Depois de perder a Batalha do Céu, Joseph deixou Dark Moon e foi para o Red Spirit State. A pessoa encarregada da loja de magia agora era um dos grandes demônios atrás de Joseph que Shenhui viu, Royce. Shenhui aprendeu com Sulik Royce, uma grande demônio feminina, Vasasha, e outro grande demônio, Arux, eram os três foices mais afiados de Joseph. Joseph nunca fez um movimento pessoalmente, quaisquer problemas seriam resolvidos pelo trio. No entanto, Shenhui sabia que a força pessoal de Joseph era ainda mais terrível. Royce não era apenas poderoso, mas também muito inteligente. Ele era o assistente mais valioso de Joseph. Em comparação, a principal função de Vasasha era ser guarda-costas. Desta vez, ela voltou para o Red Spirit State com Joseph. Enquanto Arux era um indivíduo belicoso responsável pelos assuntos da arena. A chegada de Shenhui deixou Royce um pouco surpreso. Royce também estava lá na Sky Beta ontem. É razoável dizer que o grupo da princesinha deveria saber que Joseph quer matar esse humano. Por que deixaram ele vir aqui sozinho hoje? Sir Royce. Shenhui cumprimentou, mas Royce estava obviamente desdenhoso em relação a um humano impotente. Ele parecia orgulhoso e não respondeu. Shenhui não se incomodou com a atitude do grande demônio e então disse: Mestre Aldas está preparando uma poção mágica, então ele me enviou aqui hoje para procurar materiais mágicos. Ele sabia que sua identidade como secretário só poderia assustar os demônios comuns. Diante de um homem forte como Royce, não valia a pena mencionar, então o nome de Aldas era melhor. Com certeza, Royce parecia que finalmente entendeu e finalmente disse: a alquimia e os materiais mágicos estão neste andar. O segundo andar é um equipamento mágico. Você mesmo pode dar uma olhada. A loja de Joseph era muito mais adequada do que a loja excêntrica de Alice. Cada item foi colocado na prateleira por categoria. O lojista era um lit e vários anões negros atuavam como vendedores na loja. Logo, Royce ouviu o anão negro entrar e relatar. Parecia que Shenhui pedia uma peça de cada material. Ele ficou desconfiado e perguntou: o que você está fazendo? Shenhui tocava os materiais enquanto gravava com uma caneta. Ele respondeu: quero determinar a pureza e a densidade desses materiais. O mestre dizia que a farmácia é uma escola de sabers rigorosos que não suporta desleixo. Royce era leigo em farmácia. Vendo que ele disse isso de forma sincera,
ele não perguntou mais. Depois que Shen Hui tentou de tudo, ele ponderou e foi até Royce. Shen Hui parecia hesitante em dizer algo, mas finalmente disse: o mestre tem um pequeno pedido. Ele quer que eu procure por Sir Joseph, mas, infelizmente, Sir Joseph deixou Dark Moon. Não tenho certeza se Sir Royce pode tomar decisões em nome dele. Royce não se atreveu a desdenhar de Aldas, que matou o gênio da capital com veneno. Diga-me primeiro, qual é o pedido? O que o mestre quer dizer é que se você puder nos dar um pequeno fragmento desses materiais selecionados para experimento, compraremos novamente em grandes quantidades depois de testarmos os materiais. Shen Hui viu que Royce franziu a testa, então acrescentou: o mestre disse que, se você concordar com este pedido, venderemos a poção mágica para a loja de magia de Sir Joseph pelo preço mais baixo assim que o experimento for bem sucedido. Com licença, que tipo de poção mágica o mestre está experimentando? As palavras de Shen Hui chamaram a atenção do Lich e ele se aproximou. Lich era uma raça habilidosa em magia, então ele estava particularmente preocupado com isso. Shen Hui o olhou com cuidado e olhou em volta para se certificar de que os poucos anões negros estavam longe. Ele então disse misteriosamente: isso envolve um experimento secreto. Por favor, mantenha um segredo depois de ouvir. O mestre parece estar experimentando um tipo de poção que pode aumentar muito o espírito em um determinado período de tempo sem nenhum efeito colateral. No momento, é apenas uma fase experimental. Principalmente, ele está encontrando algumas dificuldades em melhorar a pureza da poção e reduzir seus efeitos colaterais, então ele precisa experimentar vários materiais com urgência. Na verdade, foi apenas algum tipo de poção perdida de alto nível que Shen Hui viu na farmácia e ele simplesmente blefou. Uma poção espiritual, sem efeitos colaterais. O Lich ficou repentinamente chocado e disse com a voz trêmula: pode ser verdade. Poção espiritual. Isso só pode ser fabricado por um lendário grão-mestre. Mestre Aldas chegou a esse nível. Shen Hui não quis exagerar nas suas mentiras, pelo que explicou: está apenas numa fase experimental. O mestre falhou várias vezes. Ele quer ajustar alguns materiais, então ele me manda aqui. No entanto, alguns dos materiais aqui são muito caros. É por isso que temos esse pedido para Sir Joseph. De qualquer forma, por milhares de anos, deve haver muitos mestres que tentaram alcançar a classe de grande mestre. Quando chegar a hora, posso dizer que falha eventualmente em acabar com isso. A lambida parecia realmente animada. A série verdadeira de poções só pode ser preparada pelo grão-mestre de poções. Não há grandes mestres de poções no reino demoníaco por milhares de anos. Esses tipos de poções também foram perdidos ao longo do caminho. Eles só podem ser vistos em alguns registros. Aldas sempre foi discreto. É somente após o recente Master Challenge que ele envenenou facilmente o primeiro gênio da capital, Sandro, até a morte, então ele começa a mostrar seus verdadeiros talentos. Agora, ele realmente começa a desafiar o pináculo da farmácia. Mesmo que Aldas tenha falhado muitas vezes, o fato de estar desafiando o nível de grande mestre mostrou sua força. Além disso, e se esse mestre elfo negro não descoberto realmente for bem-sucedido um dia? Embora Royce não entendesse de farmácia, ele sabia o que um grão-mestre de poções representa.
Se Aldas pudesse realmente romper o gargalo e avançar com sucesso para o primeiro grande mestre do reino demoníaco por milhares de anos, então até mesmo a atitude do próprio príncipe Obsidian em relação a Aldas mudaria dramaticamente. Quanto aos materiais selecionados pelo humano, embora houvesse itens valiosos, eram insignificantes em comparação a isso. Neste assunto, prometo em nome de Sir Joseph Grouges, imediatamente dá todo o material mágico que o mestre precisa para este homem. Não fragmento, mas a peça inteira. Royce foi bastante inteligente, pois imediatamente pesou os prós e os contras. Além disso, Joseph havia expressado sua intenção de atrair Aldas anteriormente, então Royce concordou imediatamente. Escolha brilhante, senhor. Ulysse Grouges também queria testemunhar o trabalho inaugural do possível grão-mestre. Ele respondeu e imediatamente foi para as prateleiras escolher. Com certeza, Ulysse selecionou materiais completos com excelente qualidade em vez dos fragmentos que Shenhui solicitou. Embora o endereço de Royce de este humano não tenha sido muito educado, Shenhui estava muito animado naquele momento, então ele não poderia se incomodar com isso. Obrigado, senhor. Vou transmitir a generosidade e bondade do senhor ao mestre. O teste de amostra inicial é apenas uma ideia espontânea. Quem sabe eu realmente ganhe muito. É bom voltar a testá-los para determinar qual material dá mais aura. Embora Shenhui ainda estivesse de olho em muitos materiais nas prateleiras da loja de magia, ele sabia que não deveria exagerar. Se ele fosse muito ganancioso, poderia ser contraproducente. O mais importante era que o True Spirit Potion era simplesmente um blefe. Havia mais de 30 tipos de materiais mágicos em uma bagagem grande e pesada. Shenhui agradeceu ao Ulysse, fingiu que era difícil carregar a bagagem e saiu pela porta. Depois que Shenhui saiu, Royce disse a Grouges: suba imediatamente e contate Sir Joseph com a pedra mágica. Relate ao senhor sobre Aldas experimentando uma poção de nível de grande mestre. Este incidente deve ser mantido em segredo, nunca pode vazar. Aguardaremos a decisão de Sir Joseph antes de qualquer ação. Sim, senhor. Grouges não se atreveu a desprezar e imediatamente subiu as escadas para fazer isso. Shenhui carregava uma grande bagagem e caminhou em direção ao laboratório enquanto reprimia sua empolgação. No entanto, quando ele caminhou até a metade, sentiu que estava sendo observado. Shenhui pensou em sua mente que, de acordo com a atitude de Royce e Grouges, eles não enviariam ninguém para segui-lo, deve ser algum ladrãozinho. Ele então mudou de ideia e caminhou em direção a um lugar tranquilo. O homem atrás dele realmente o seguiu. Ao entrar em um beco isolado, o humano à sua frente desapareceu repentinamente. O demônio foi pego de surpresa e cuidadosamente caminhou para a frente. Era um anão negro, vestindo uma pequena capa. Ele estava olhando em volta e uma voz soou de suas costas: o que você está procurando? O anão negro ficou chocado. Ao se virar, viu que o alvo que seguia olhava para si mesmo enquanto a grande bagagem era colocada no chão. Sim. Senhor secretário. O anão realmente se curvou, seu rosto estava coberto por um sorriso lisonjeiro. Pela primeira vez, Shenhui foi chamado de Sir com sua identidade humana, parecia estranho. Embora o secretário fosse apenas um insignificante mesquinho,
ele ainda era mais ou menos um funcionário do governo aos olhos do degrau mais baixo, como anões negros e diabinhos. Parecia que este anão estava sintonizado com a notícia. Embora Shenhui não soubesse qual era a intenção do anão negro, Shenhui naturalmente não se importava com esse personagem mesquinho. Shenhui perguntou: "Você tem me seguido o tempo todo? O que você está tentando fazer?" Vendo que seu movimento já havia sido exposto muito antes, o anão negro ficou chocado e rapidamente se defendeu: "Senhor entendeu mal. Eu vi que o senhor estava segurando um monte de coisas, então eu só quero ajudar." Com apenas 5 moedas de cristal branco, Niu pode ajudá-lo a enviar as coisas para o laboratório. Um porteiro. Shenhui examinou o pequeno corpo do anão, balançou a cabeça e disse: "Está tudo bem, eu mesmo posso fazer isso." "Senhor, se 5 é muito caro, 4 o servirão também." O anão negro deu um passo à frente rapidamente e constantemente cortando o preço: "2 moedas de cristal branco, eu não posso ir mais baixo do que isso." Como ele disse, o anão de repente acenou com a mão e uma nuvem de pó cobriu Shenhui. Shenhui aprendeu muito conhecimento no laboratório. Ele poderia dizer que era Bewilderflower pelo cheiro. Isso pode fazer as pessoas perderem a força por um curto período de tempo. Shenhui imediatamente agiu como se tivesse sido afetado, cambaleou e caiu no chão. Que secretária! É apenas um humano estúpido. O anão negro ficou radiante. Quando ele estava prestes a pegar a bagagem, sua garganta foi repentinamente sufocada por alguém com força. Todo o seu corpo fraco estava suspenso no ar. Ele não conseguia respirar de repente e seus membros lutavam no ar. Capítulo 43, Gangue do Manto. O anão negro que intimida com o poder do mestre. O anão negro olhou para a secretária estúpida que estava sufocando seu pescoço horrorizado, e não conseguia entender por que esse fraco humano tinha tanta força. No entanto, o poder de combate do anão negro estava no fundo do Demon Realm, que era ainda pior do que Imp. Sua especialidade era o artesanato e alguns pequenos truques. Além de um punhado de talentosos que se destacavam, geralmente eles só podiam ser servos ou Karzun. Com a verdadeira força atual de Shenhui, ele poderia quebrar o pescoço do anão negro. No entanto, ele não fez isso, ele jogou o anão fora. O anão negro caiu no chão e tossiu alto cobrindo o pescoço. Ele olhou para o humano zombeteiro que caminhava passo a passo com medo. "Tentando jogar esses truques na minha frente. Você não sabe de quem sou aprendiz." Para esconder a existência do supersistema, Shenhui habilmente usou seu camarada Aldas como bode expiatório. Pode ser considerado como uma exploração do poder de Aldas em certo sentido. O anão negro só então recobrou sua mente. Ele estava dominado pela ganância em sua mente que cometeu um erro tão estúpido ao realmente usar pó para lidar com o aprendiz de um mestre de poções. Além disso, é um mestre de poções que pode envenenar um dragão até a morte com certo gás. "Deixe-me ver o que devo fazer com você. Devo envenenar você em uma pilha de cinzas ou em uma poça de água." O anão negro lembrou-se de um boato de que esse aprendiz uma vez fez um cara chorar por 2 dias inteiros. Então, um calafrio desceu por sua espinha e todo o seu corpo começou a tremer. O que surpreendeu Shenhui foi que o anão que era conhecido por ser um covarde não se intimidou. Em vez disso,
ele arriscou tudo. Você, não seja imprudente. Eu sou um membro da gangue do manto. Se você ousar me envenenar, nosso líder não vai deixar você ir. Gangue do manto. É uma gangue em Dark Moon. Não é à toa que ele tem um manto minúsculo para agir de forma misteriosa. Shenhui murmurou para si mesmo por um tempo e perguntou: quem é seu líder? Quando se tratou disso, o anão negro ficou subitamente confiante: meu líder é um grande homem forte. Com apenas uma mão, ele quase quebra a cabeça do infame gangster de Dark Moon, Ganke. Ontem, Ganke ainda veio com ferimentos para pedir educadamente seu martelo que foi apreendido pelo líder. Ganke. Martelo. Shenhui achou que o enredo era meio familiar. O anão negro explorou o poder desse líder e disse com orgulho: o líder da nossa gangue do manto é Aguile. Ao ouvir esse nome, Shenhui ficou petrificado instantaneamente. Shenhui lembrou que quando conseguiu a evolução inicial e a cena em que salvou o pai e a filha anões no beco, ele foi ficando cada vez mais agitado. O que é explorar conexões poderosas com outras pessoas íntimas? Essa é a essência disso. Comparado a isso, ele explorando o nome de Aldas foi reduzido à insignificância. O anão negro viu a expressão chocada de Shenhui e pensou que o secretário humano estava intimidado com o nome do líder. Ele então acrescentou outra informação interessante: deixe-me dizer a você, eu, primo de Kaká, Sasa é a amada esposa de nosso líder. Shenhui ficou extremamente chocado, como se tivesse sido atingido por um raio. A beleza da senhorita Sasa apareceu em sua mente e seu coração começou a se contrair violentamente. Esse tipo de aparência não é uma característica distinta de sempre. Ele teve que admitir que desde que veio para o reino do demônio, ele tinha o desejo de um homem comum por alguma beleza, a irmã real Iceberg, princesa real e chefe feminina, Sheila é uma delas, a Sirene mortalmente charmosa, Kia é uma delas, e a franca Atena também é uma delas. Quanto àquela senhorita Sasa, talvez ela fosse uma beldade entre os anões, ou talvez algum cara que gosta de gosto pesado como Ganke gostaria, mas Shenhui absolutamente nunca teve essas ideias. Não no passado. Não no presente. Nunca no futuro. No entanto, tal senhora anã ridiculamente se dirige a si mesma como sua esposa. Ah, certo, há também o maldito adjetivo amado. Já vi comprar e vender, mas nunca vi uma empregada obrigar alguém a ser seu marido. Minha reputação lendária de ser virgem em ambas as vidas foi quebrada sem saber. O anão negro queria continuar intimidando, então ele viu o secretário humano correndo ferozmente e agarrou sua mão: traga-me para aquela gangue de capa imediatamente. O olhar de Kaká caiu sobre a bagagem no chão. Então, ele viu o humano franzir a testa, acenou com a mão e a grande bagagem havia sumido. Por mais que Kaká olhasse, não havia nenhum equipamento espacial em Shenhui. Poderia ser a lendária magia espacial. Não há rumores de que o humano é impotente. Ele realmente tem essa capacidade. Mais rápido. Shenhui pediu impacientemente. Se esse assunto não fosse resolvido, ele teria um forte trauma em relação às mulheres depois disso. Com medo do misterioso poder de Shenhui, Kaká não ousou dizer mais nada. Ele Shenhui em direção ao beco em frente. Shenhui ficou furioso e simplesmente gastou 500 pontos de aura para ativar o armazenamento do armazém no Super System. Com sua mente,
os materiais mágicos foram realmente armazenados facilmente. Se ele não fosse incomodar a gangue Cloak, ele teria tentado a função de armazenamento. Kaká se virou por um longo tempo e levou Shenhui para um pequeno pátio próximo. Na verdade, havia vários caras baixos usando capas semelhantes por aí. Por sua figura e movimento, eles eram diabinhos ou anões. Um baixinho de capa deu uma risada aguda. Kaká, vamos ver o que você trouxe de volta. Um humano. Kaká rapidamente balançou a cabeça para ele. Vários caras encapuzados reconheceram que este era o único ser humano na cidade da Lua Negra que também era o novo secretário. Pensando no humano coberto de veneno, os caras encapuzados eram inevitavelmente temidos. No entanto, eles estavam mais curiosos sobre por que o humano estava aqui no Cloak Gang. Ele quer se juntar à gangue. Os dois entraram na casa e Shenhui viu que quem estava sentado numa cadeira do meio era o velho anão, Didi, que se dizia seu sogro. Ao lado de Didi estava a senhorita Sasa, que era especialmente anã. Kaká sussurrou algumas palavras para Didi, então o velho anão pareceu surpreso e se levantou. O velho anão se curvou para Shenhui. Ele sabia que Aldas e a princesa real tinham as costas desse homem, ele definitivamente não podia se dar ao luxo de ofender este homem. Então, ele imediatamente mencionou seu mestre, senhor secretário. Kaká está insensível e ofendido, senhor. Eu represento a gangue Cloak para me desculpar. Por favor, não se preocupe com este incidente pelo bem de nosso líder, pois nosso líder é. Foda-se seu líder. Shenhui não se incomodou, então ele interrompeu as gabações do velho anão e disse: que tal isso? Deixe-os sair primeiro, pois tenho algo muito importante para falar a sós com você. O velho anão franziu a testa, apontou para sua filha, Sasa, e disse: o incidente que o senhor mencionou pode ser confidencial, mas esta é minha filha, Sasa, também esposa de nosso líder. Então, ela absolutamente tem o direito de ouvir. Ao ouvir isso, Shenhui ficou ainda mais furioso, ele quase quis agarrar e socar esse autoproclamado sogro. Ele cerrou os dentes e disse: não fale besteira. Minha paciência é limitada. O velho anão pensou no boato do veneno do humano, então não pôde deixar de estremecer. Ele assinou Sasa e Kaká com os olhos, e os dois imediatamente saíram sensatamente. Sar Shenhui, a atitude do velho anão foi ainda mais respeitosa. Posso saber o que o senhor quer que façamos? Nossa gangue Cloak acaba de ser estabelecida não muito tempo atrás. Nosso líder está frequentemente ausente. Ainda falando sobre isso, Shenhui apontou ferozmente para o velho anão. Seu rosto estava cheio de ódio, mas ele não conseguia falar. Finalmente, ele cerrou os dentes e disse algumas palavras: você perdeu toda a reputação de Aguile. O velho anão, que originalmente era respeitoso e acenando com a cabeça, ficou atordoado de repente. Acontece que o senhor conhece nossa liderança, isso, meu mestre. A vida de seu mestre pode ser considerada salva por mim. A proximidade do nosso relacionamento não é o que você pode imaginar. Isso era verdade, pois ambas as identidades eram da mesma pessoa. O velho anão parecia desconfiado. A força do mestre Aguile é tão poderosa que ele pode facilmente derrotar Ganke. Ele é pelo menos um demônio intermediário.
porque ele teria um relacionamento próximo com esse humano impotente. Shenhui percebeu as dúvidas de Didi e disse friamente: naquela noite, depois que Agili salvou você, ele lhe deu uma moeda de cristal roxo. Depois disso, você insistiu em ser seu servo, então ele lhe deu mais 2. Estou certo? Esse incidente era conhecido apenas pelo pai anão, filha anã e Agili, então o velho anão não ousava mais suspeitar. Ele disse rapidamente: Sar Shenhui, Didi foi rude agora. Você pode dizer onde está meu mestre? Ele está treinando para poder mais forte. Shenhui não foi legal com o velho anão. Você sabe em seu próprio coração que não é o servo que ele admite. Na verdade, as 3 moedas de cristal roxo que ele deu a você naquele dia foram feitas para testá-lo. Eu não posso acreditar que você faz sua filha fingir ser sua esposa, e criar tal gangue de capa para roubar e enganar. Se ele souber disso, com certeza vai te matar. Então, o mestre queria me testar. O velho anão suava frio, ele secretamente se sentiu feliz por não ter pegado as 3 moedas de cristal roxo. Sar Shenhui, por favor, diga ao mestre Agili que Didi está à altura do teste do mestre. Didi já ajudou o mestre a estabelecer a Cloak Gang. Embora seja apenas o começo, ficará mais forte. Enquanto falava, o velho anão pegou um punhado de moedas de cristal roxo e entregou ambas as mãos a Shenhui. Ganhei algumas dobras com as 3 moedas de cristal roxo que o mestre me deu no início. Por favor, dê isso ao mestre como a oferta mais sincera do servo. O velho anão não apenas não se arrependeu de ter estabelecido uma gangue para roubar e roubar, mas também se orgulhava disso. Ele acreditava que estava construindo uma carreira para o mestre. Shenhui sabia que o reino demoníaco tinha suas próprias regras, então ele não podia dizer muito. No entanto, ele ficou surpreso com o método do velho anão. Com apenas alguns dias de esforço, as 3 moedas de cristal roxas iniciais se tornaram mais de 10. Confiando neste bando de pequenos caras encapuzados para enganar. Depois de entender, Shenhui percebeu que 90% desse dinheiro era ganho pelo velho anão. O velho anão tinha uma mente ágil, ele conhecia as lojas e barracas na Lua Negra como a palma de suas mãos. Por exemplo, as peles de besta no norte da cidade eram as mais baratas, vendidas a 10 moedas de cristal branco. Se alguém o vender no sul da cidade, poderá vendê-lo por pelo menos 13 moedas de cristal branco. O velho anão dependia dessa compra e venda para ganhar a diferença. No passado, ele fazia apenas um pequeno negócio para ganhar suas refeições diárias e era frequentemente explorado por valentões como Ganqi, então sua vida era difícil. Depois que Shenhui ensinou uma lição a Ganqi naquela noite, o velho anão mais tarde conheceu o irmão mais novo de Ganqi, Gab. Quando ele mencionou corajosamente que era o servo do homem forte daquela noite, Gab realmente se assustou. A coragem do velho anão aumentou imediatamente. Ele começou a usar 3 moedas de cristal roxo como capital para expandir seu negócio de compra e revenda. Ele também usou a reputação de Agili derrotando Ganqi para recrutar rapidamente um grupo de pessoas e estabeleceu a Cloak Gang. Às vezes, ele tinha que explorar o poder de Agili para intimar outras pessoas e usar métodos como compra e venda forçada para ganhar. Só foi exposto até que o falso conheceu o original hoje. Shenhui ficou pasmo. Ele estava pensando em outra coisa.
O velho anão viu a oportunidade de ganhar a diferença e estabeleceu uma organização em tão pouco tempo. Sua habilidade era realmente extraordinária. Embora a capa fosse apenas uma farsa, agora era um momento crucial de necessidade de dinheiro e materiais para a Aura. Se ele pudesse fazer bom uso disso, esse velho anão extremamente voltado para os negócios poderia ser um grande apoio. Você pode ficar com esse dinheiro e dar para Aguile sozinho. Shenhui pensou rapidamente e tomou uma decisão. O velho anão distribuiu o dinheiro com a intenção de subornar o humano. Ele pensou que quando as moedas de cristal púrpura estivessem nas mãos de seu mestre, Aguile, no máximo apenas a metade sobraria. No entanto, ele não achava que seria recusado, ele estava mais certo de que a relação entre mestre Aguile e essa secretária humana não era normal. Assim, sua atitude era cada vez mais respeitosa e ele perguntou: Senhor Shenhui, posso saber quando o mestre terá tempo? Gank veio aqui ontem para pegar o martelo que deixou da última vez e também pediu para ver o mestre. O que? Ele ainda quer vingança. Shenhui não se importaria se fosse apenas alguém como Gank.